Boa tarde, pessoal. Chegamos ao episódio número 5. Calhas, como superar obstáculos ao longo dos anos. Eu tô um pouco rouca hoje, tá? Que eu tô com um pouco de dor de garganta, mas vai dar tudo certo. Nosso convidado hoje é o Derek Carvalho, lá da DCL Calhas. E eles vão estar contando um pouquinho da história deles pra gente hoje. Aqui embaixo tem uma setinha que dá para vocês enviarem para as pessoas ou grupos, enfim, que tiver no Instagram, porque daí a gente consegue que mais pessoas entrem na live e dá também para vocês compartilharem lá em grupos de WhatsApp ou no Facebook, enfim, aonde vocês acharem melhor, porque daí a gente consegue bastante gente entrando na live, tá? E depois, quando a live ficar salva, vocês também podem compartilhar com as pessoas aí, que vai dar tudo certo para elas assistirem depois. E para quem ainda não sabe, as lives também estão entrando lá no nosso canal do YouTube. Então não conseguiu assistir pelo Instagram, tá salvo todos os episódios lá no canal do YouTube. Calhas Queiroz Oficial. Só para atualizar quem ainda não sabe, o meu nome é Amanda, atualmente eu estou no administrativo da Calhas Queiroz, ok? Eu vou chamar já o Derek e vamos ver se ele já tá na live aqui. Convidei você aí, Derek, vê se dá certo. Boa tarde. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Também tô ouvindo. Tá bem bom hoje. Graças a Deus. Que bom. E aí, tudo bem? Tudo certo. E aí? Aqui também. Que Graças a bom. Deus, tudo bem, tudo nos conformes por aqui. Vocês estão localizados aonde? Então, nós estamos em Linhares, Espírito Santo. Longe, hein? Do Longe, sul, pelo menos. longe. Eu tava meio que acompanhando aí as outras lives. Tem a galera do Sul, São Paulo, né? Pro lado de cá, eu ainda não vi assim, nenhuma. Mas isso que era o bom, sabe? Porque a gente queria empresas assim de campos distintos do Brasil, justamente para a gente ver se, né, se tem alguma coisa diferente, assim, enfim, que o pessoal tá passando mais, pelo menos até agora. Todas as empresas falaram a mesma coisa. Vamos ver você depois. Débora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E compartilhar também um pouquinho aí da trajetória de vocês. Espero que essa live também traga muitos resultados para vocês, porque essa é a nossa intenção, traga novas parcerias, novos fornecedores, porque a gente sabe que acontece. Então, Amanda, eu que agradeço, né? Por estar aqui hoje, abrir esse campo aqui para a gente. O mercado de calhas, eu percebo que ele tá crescendo cada vez mais, né? Pelo menos na minha localidade, que é bem diferente, eu acho, que da realidade do pessoal de São Paulo, aí do Sul. Eu comecei com calhas tem 7 anos. Sete Aham. anos. Comecei sozinho. Pelo contrário aí da grande maioria, eu nunca trabalhei em nenhuma empresa de calha antes de abrir o meu negócio. Aham. E os meus familiares também, eles não trabalhavam com calhas, né? Eu me vi numa necessidade, eu namorava na época com a minha atual esposa, e aí eu tinha que ter um lucro de alguma forma, eu já trabalhava em outros lugares também, mas aí decidi abrir essa empresa com um auxílio de um amigo que mora a uns 80 km aqui da minha cidade. Ele já Legal. trabalhava com calhas lá na cidade dele, então eu quis ver como é que fazia e tal. Aí meu pai na época me ajudou comprando uma bobina. E aí começou. E aí hoje a gente está aí com oito colaboradores mais ou menos aí, agregados, né, de forma direta e indireta aqui na DCL Calhas. Show.
Tu comentou aí que tu não tinha ouvido falar ainda, né? Que a maioria começou trabalhando em outra empresa de calha. Isso. Bem, o meu pai é fundador da Calha Kairos, né? E ele não começou em uma empresa de calha. Olha aí. Ele Legal, trabalhava hein? em outra área, em outra empresa. E daí começou a se aventurar também nas calhas e foi pegando jeito, foi trabalhando. Mais ou menos ele na área está uns 24, 25 anos e a Calhas Kairos, porque ele já teve, né, com outros nomes, enfim, outras sociedades, mas a Calhas Kairos atualmente tem 12 anos. Mas Rapaz. aí, ó, tem descobriu um parecido já. Olha aí. E conta pra nós, tu trabalhava com o que antes? Então, eu comecei bem novo, né? Eu comecei com 22 anos na época. Uhum. Então, eu já trabalhei já no correio, né? Trabalhei de ajudante de pedreiro no início, quando eu tinha meus 17 anos. Mas, assim, essa parte de calha aqui em Linhares, quando eu falo que é bem diferente, é que não é algo cultural as pessoas colocarem calhas metálicas nas casas aqui. Quando eu comecei há 7 anos, a cultura forte aqui de um produto para trabalhar com calha é ainda, né, a calha de fibra. Não é o meu produto, o meu material. Só que, pelo contrário, né, eu encaro esse desafio como sendo um campo aberto, né? Uhum. Porque tem muito que crescer ainda, né? A cidade de Linhares aqui, ela tem quase 200 mil habitantes. Então, é uma cidade grande. Quando eu comecei, não tinha nenhuma outra empresa aqui que trabalhava com esse tipo de produto. No início, no início tive que levar muito não, porque Uhum. as pessoas não confiavam no material, né? Não confiavam, achavam que o material não era de boa qualidade. Uhum. Então, foi difícil. No início foi difícil. Aí chove muito ou não? Chove, tem ano que sim, tem ano que não, né? Mas assim, é muito razoável isso daí. Esse ano, em específico, está chovendo bastante. Que Aqui a bom, demanda né? aumentou. Pra calha. Isso, a demanda aumentou. O bom também de Linhares, que assim, tem muitas obras, Linhares está em expansão, então tem muitas obras e a arquitetura daqui é muito telhado embutido. Então, o telhado embutido, automaticamente, chovendo ou não, precisa de calha, de rufo. Isso é fato, né? Então, assim, eu percebo que o mercado está aquecendo, ainda não está completamente aquecido, mas ele está no processo aí de aquecimento aí. Tem muito que crescer ainda aqui no nosso mercado. Uhum. Quem sabe depois disso daí vai aparecer um monte de calheiro aí agora. Ô, Tu rapaz, fez a propaganda da olha, cidade? assim, questão de concorrência é amizade. Quando eu estava Sim. sozinho aqui, eu tinha uma demanda. Aham. Veio outra empresa de fora, veio umas duas de fora, né? Quando elas vieram para cá, a minha demanda deu um boom também. Então, eu até agradeço assim esses que vieram porque ajudou bastante, né? Tanto para eles quanto para a gente aqui. Agregou bastante, porque as pessoas ligavam. Eu vou ligar para 4 empresas. De Uhum. 3 empresas, eu faço calha de fibra. Aí Uhum. ligava para DCL Calhas, a gente faz calha metálica. Eu pensei, não, só essa empresa que trabalha com isso, então deve ser algo muito bom. Então, assim, tendo mais pessoas que trabalham aqui no local, isso faz com que as pessoas vão criando mais confiança e tal. Eu imagino que isso foi parte, né, do crescimento, ajudou o crescimento aqui, né, da localidade. Que bom, até tu trazer esse ponto, porque infelizmente a gente sabe que nem sempre os concorrentes eles têm esse quesito amigável, né? Não sei se tu já passou por alguma situação dessas, mas infelizmente a gente vê que tem muitas empresas que realmente é como se você fosse um rival. E sendo que a gente poderia ter muito mais troca, poderia ir às vezes conseguir muita coisa de uma forma muito mais fácil se todo mundo fosse unido. Mas infelizmente a gente sabe que não é bem assim. Tem um pessoal muito acessível, ainda bem, por isso que eu acredito que é essa galera aí que vai hypar nos próximos anos nesse setor. Agora, infelizmente, tem aí um pessoal
que, né? Ah, não, é concorrente, é quase que um inimigo mortal, assim, para eles. A concorrência vem assim para somar, né? Vem pra somar. A concorrência honesta, né? Honesta e leal, assim. Sim. Até mesmo porque é comparado com, por exemplo, valores, preço, né? Cada empresa, eu entendo dessa forma, né? Cada indústria, empresa tem o seu valor e o seu tem empresas que trabalham com valores e tem empresas que trabalham com preço, né? A dificuldade é que você começar trabalhando com valor não é fácil, porque você não consegue agregar valor no seu serviço, no seu produto, com uma semana, um mês, 2 meses, você não consegue. Você vai agregar valor com o tempo, né? Com o tempo. Então, assim, quem está preso no preço, né, vai ficar ali preso naquele preço e só caindo. E só caindo. Quem está agregado no valor vai começar com um valor médio, só que esse valor ele pode subir depois. A sua régua pode aumentar, né? Subir. E o seu cliente ele vai te escolher pelo valor que você tem, não pelo preço. Então hoje, mesmo estando nesse mercado aquecido, eu encaro dessa forma. Aqui na minha cidade, geralmente, eu não sou, às vezes eu não sou o mais barato, mas eu sou o que estou tentando agregar valor no meu produto e no meu serviço. E eu encaro isso como uma consequência futura, né? Não momentânea, né? Então, assim, se todas as empresas, os concorrentes, tiverem essa mesma mentalidade, cada uma criar o seu valor, né? E se desligar do preço, né? Imagino que a concorrência sempre vai ser honesta e vai ser leal. Porque é aquela coisa, né? O preço baixo, qualquer um pode praticar. Agora, ao longo dos anos, você vai ser conhecido como? Como que as pessoas vão chegar até na DCL Calhas? Ah, é pelo comprometimento? É pela assistência? Porque preço, o pessoal lembra do preço na hora, mas depois a referência da empresa ninguém lembra mais. Isso é verdade, isso é fato. Então, assim, o que eu prezo muito aqui são valores. E no nosso ramo de calha, de rufo, às vezes a pessoa ela vai se dar conta de que ela optou pela escolha errada alguns anos depois. Às vezes a pessoa não consegue esse retorno muito rápido. Ela não tem esse feedback se o produto foi bom ou não em uma semana. Às vezes é 1 ano, 2 anos que começa a apresentar algum problema e alguma falha que se tivesse feito de uma forma melhor, né, teria prolongado isso para 5 anos, né, para 6 anos. Então, assim, eu penso dessa forma. Outra forma que eu tento agregar valor à minha empresa é entregar o que foi prometido, ou até mais do que foi prometido. Se eu prometi que eu vou entregar um Galvalume 0,50 nacional, eu vou entregar um Galvalume 0,50 nacional. Eu não vou tentar colocar um 0,43 no meio, eu não vou tentar colocar um importado no meio ali, porque o cliente não vai olhar o telhado, ele não vai ver. Então, eu vou agregando valor dessa forma. E outra forma que eu busco também agregar valor, que está funcionando bastante aqui, é sempre depois de uma instalação, o cliente, às vezes, ele não consegue fiscalizar. Então, a gente da DCL tenta fiscalizar isso aí para ele. Faz uma filmagem próxima, mostra para ele como é que foi feita a instalação e envia para ele, para não esconder como é que foi feito. Não esconde, a gente tenta mostrar como é que foi feito. E se ele viu que foi alguma coisa que saiu fora do normal, do que a gente prometeu, a gente cumpre aquilo ali. Então, é assim que a gente tenta. E eu imagino que, com o passar dos anos, a régua automaticamente ela vai aumentando. Eu já tenho efeitos assim, eu já tenho surtido efeito, já tenho feedback de clientes já que não trocam o nosso serviço por outros, porque eles confiam que o serviço vai ser feito da forma que deve ser feito. Aí, assim, a gente fica feliz, a gente fica alegre quando o cliente vê isso daí também, né? Aí motiva a gente a continuar. Sim, perfeito. Essa questão de fotos e filmagens, a gente também utiliza desse método aqui, né? Tanto antes quanto após o serviço.
até como uma forma de garantia. Até a gente conversou sobre isso em uma live com alguém. Que às vezes acontece, vai um pintor, vai um pedreiro fazer algum serviço em cima do telhado e o nosso serviço estava intacto. E daqui a pouco o cliente está falando, nossa, mas pisaram em cima, danificou o trabalho. Como que tu vai provar para esse cliente depois que tu entregou o serviço de forma perfeita para ele? E que, né, o problema que deu foi de terceiros. Porque eu não sei se por aí acontece, mas aqui acontece muito isso. O pessoal que vai, às vezes, instalar um ar-condicionado. Aí, quando tu vai ver a pingadeira, o rufo, assim, já era. Tem que fazer tudo de novo. Isso daí acontece. Acho que é um problema, então, é um problema geral aí no Brasil todo, né? Sim. E como que foi assim? Queria entender um pouco. Tu disse que aí na tua região ninguém trabalha, eu acho, né? Com essa chapa aí. O que deu assim? Como que tu pensou? Como tu chegou nessa conclusão que tu falou, eu vou trabalhar com esse tipo de material aqui na minha região? Então, teve um primo meu, né, que começou a trabalhar, mas ele não trabalhava em Linhares, né? Trabalhava em uma outra cidade. E ele aprendeu com esse mesmo amigo em comum que a gente tem. E aí eu vi a necessidade, lá onde ele estava conseguindo fazer o serviço certinho e tal. Então eu entrei em contato com esse amigo em comum, né? Comprei uma bobina na época, era de alumínio, a gente estava usando uma bobina, há 7 anos, uma bobina de alumínio 0,40, 0,30. Era bem fininho esse alumínio. E aí eu comprei essa bobina, meu pai me ajudou a comprar essa bobina, eu levei para essa cidade e comecei a distribuir cartões na minha cidade. Cartãozinho, cartãozinho. Aí fechei a minha primeira obra, né? Fui fazer esse orçamento e não sabia nem como que media, né, uma cara. Aí eu fiz uma ligação via WhatsApp, via vídeo para esse amigo e fui mostrando os lugares, ele foi me ensinando ali como é que fazia, tal, as medidas. Fui para casa dele, rodei esses 80 km, fizemos a calha, voltamos aqui para Linhares, instalamos. E eu fui aprendendo. Fiz coisa de uns 4 serviços com ele. E depois eu toquei sozinho. Dizer que as minhas primeiras obras foram as melhores, não foi. Né? Mas o importante, eu acho que o legal do empreendedorismo é isso daí. É você colocar a mão na massa e às vezes você não sabe fazer, mas você tem a força de vontade de fazer. Então você vai lá e faz. Agora, continuar naquilo, aí é uma opção, né? Então, assim, eu optei por sempre ir aumentando. Eu comecei a estudar mais, instalação, material, saí do alumínio, fui para o galvalume, comecei a ver como é que era feita uma calha de beiral, calhas embutidas. Na época eu ainda não instalava rufo, não é comum, na nossa cidade, não é comum instalação de rufo parafusado. Aqui os pedreiros, eles chumbam na parede, eles fazem um corte e chumbam na parede. Isso aí é um costume. E não é padrão aqui também rufo pingadeira, chapim metálico. Não é padrão. Aqui é utilizado pedra em 99% das obras ainda. Né? Só que a gente está conseguindo entrar no mercado. Isso daí é interessante. Então, assim, eu comecei a instalar os rufos, fazer um rufo parafusado. No início, a gente parafusava 1 metro de distância, um parafuso do outro, ocasionou alguns problemas, a gente consertou, a gente achou melhor modificar isso daí, modificamos o PU, começamos a... Hoje mesmo, não tem uma obra nossa que é parafusado menos de 30 centímetros. Então, a gente já colocou isso como para qualquer instalador. Então, o instalador entrou, ele tem que seguir uma regra, as regras da instalação, não pode fugir desse padrão. Né? E aí, algumas obras sorteadas, eu vou para dar uma olhada, para ver se está do jeito que a gente quer que fique. Né? Então, assim, isso daí tem ajudado, porque o problema que era mais frequente passou a zerar, né? Problemas nas calhas, problemas nos rufos. Hoje a gente consegue ter mais ou menos quase zero de problemas nas nossas obras. É muito difícil a gente ter um retrabalho hoje.
Então, isso daí eu fico até feliz, né? Então, eu comecei do zero. Aham. E aí fui aumentando ali o nível. Hoje está muito mais fácil. Tem muitos influencers hoje aqui no Instagram, eles postam vídeo, eles postam no YouTube, isso daí ajuda bastante. Acho que eles não têm nem noção da força que eles têm no Brasil todo, assim, né? Então, ajuda bastante a gente aqui, para os instaladores novos que chegam. A gente mostra esses vídeos, a gente vai para a obra. Isso daí facilita bastante também. Muito. E tá assim, a gente ainda não chegou nem 1% do roof pingadeira ainda. Mas a gente está entrando no mercado, tem obras de alto padrão que estão fechando com a gente. Então, por isso que eu falei, é um mercado que está começando, né? Depois de 7 anos, eu vejo de 2 anos para cá que está começando. É, porque tudo é uma implementação de cultura, né? Antes o pessoal não conhecia e tu começa a trazer isso, é diferente. O pessoal começa a querer testar o que é diferente, né? Muito bom. E aí, na tua região, tem muito problema, como pelo menos os demais, assim, relataram, de prestadores de serviço? Tu encontra fácil mão de obra ou não? Por não ter, por não ter outras empresas, mão de obra que não é qualificada é difícil de encontrar. Então, a qualificada é mais difícil ainda, que praticamente não existe opção calheiro aqui, instalador de calhas aqui. Por exemplo, um serralheiro, faltou ali um, ele consegue outro na maior facilidade aqui. Já instalador de calhas não tem. A gente tem que pegar uma pessoa que está crua e treinar essa pessoa para instalar calhas. Aqui não tem. Isso é uma profissão que não existe. Instalador de calhas, não tem. Então, assim, é uma dificuldade. É uma dificuldade E nossa. daí, normalmente, tu pega o quê? Pessoas, então, que não têm experiência. Isso, que não tem experiência e vai treinando, né? Essa pessoa, né? Até ela se tornar um instalador. Ou ele vira um ajudante de instalador, né? E aí a gente vê se essa pessoa tem a desenvoltura para isso, porque a gente sabe que o instalador na obra ele passa por várias dificuldades ali que ele tem que resolver o problema ali na hora. Então a gente tem que ver se essa pessoa tem esse jeito, né? E se tiver, a gente já engrena para ser instalador. E tu tem algum tipo de treinamento interno ou algum treinamento que tu pegou como referência de algum local? Ou normalmente o que tu aprendeu tu repassa? É basicamente isso daí. O que eu aprendi, eu passo para frente. Aqui, por exemplo, como é que faz um esquadro no roof? Como é que tem que parafusar? Por onde que você começa? A gente dá umas dicas, a gente mostra alguns vídeos mesmo que a gente tem aqui já salvo, né? E aí a gente solta ele em algumas obras. Essas primeiras obras eu vou depois de concluído. Aí eu dou uma olhada e faço alguns vídeos, eu levo ele e falo, aqui tem que fazer isso, tem que ainda fazer isso, tem que adaptar isso, e aí a gente vai até ficar 100%. Aí ficou 100%, a gente fica acompanhando alguns meses, né, os primeiros meses ali, para ver se está tudo de acordo com o que a gente quer. E a pessoa pega, né? Tem gente aqui em Ares que tem já tem uma facilidade, né, para entender essa parte de instalação. Então aí fica mais fácil também ensinar, mas é algo que a minha maior dificuldade hoje aqui é a mão de obra. É a mão de obra. É a mão de obra. Já teve obras mesmo recentes que eu precisei colocar a roupa de novo, partir para a obra e instalar as calhas, porque eu quis sair dessa parte, né? Quis sair da parte de instalação. Mas tem uma hora ou outra para atender um cliente, ou um prazo, alguma coisa. Aí eu vou para a obra, instalo também e tal, mas eu estou tentando ficar mais de fora dessa parte, para eu tentar enxergar como é que a empresa está, para eu ver para onde que eu posso ir agora, né? Quando a gente fica muito focado ali com instalação, a gente acaba esquecendo as outras coisas, né? E aí eu já percebi que nas semanas que eu foco na instalação, nas próximas semanas a produtividade cai.
Então, quando eu estou mais focado em conversar com o cliente, ou ainda vendo, né? Em vender, em ter o contato com o cliente, eu percebo que a gente continua com uma produtividade alta. Quando eu paro uma semana para fazer uma instalação, eu vejo esse efeito uma semana depois, duas, que as obras elas vão caindo, porque eu não consigo atender um cliente ou outro, né? Mas a gente entende que a gente vai superar isso daí. Isso daí vai superar. Vai sim. E tu acredita que algum treinamento, porque atualmente eu acho que hoje não tem, algum treinamento específico para um calheiro iniciante faria diferença no mercado? Faria bastante diferença. Na verdade, para a gente que tem empresas de calha, indústrias e tal, a gente percebe que tem muita falta, né, nessa parte. Por exemplo, parte de gestão, eu percebo que tem muita falta, né, adaptada para a gente, né, para o mercado de calhas. Então, uma das dificuldades mesmo aqui é processo, né? Por exemplo, quando eu era sozinho, eu, Era fácil. eu fazia o orçamento, fazia os meus desenhos, eu fabricava e ia para a obra instalar, então não tinha dificuldade. Aí eu até conversei um dia com os meninos, eu falei, a gente tem que ter aqui um diálogo um com o outro, porque é um que mede, é um que fabrica e um outro que instala. Então tem que estar bem alinhado para na linha de frente lá na instalação não dar muitos problemas, né? Isso porque, imagina, o calheiro, o instalador sai com todo o produto, chega lá e está faltando peça e não tem uma parte, e a gente entende que, dependendo de qual, por exemplo, instalação de rufo, qual for o rufo ali, ele não consegue iniciar um outro serviço porque ele ainda não fez esse, e aí isso daí acaba sendo um gargalo. Então, assim, eu entendo que está faltando processo, é algo que nos próximos meses eu quero colocar na minha empresa, eu quero colocar processo. Agora eu estou treinando também um orçamentista também. Então, eu estou querendo colocar processos de que ela saia daqui e não aconteça tantos imprevistos, né? E eu percebo que falta isso daí. Falta um cursinho ali para quem é iniciante, né? Falta a gestão, como eu já falei. Mas, enquanto não tem, a gente vai se virando como pode. Isso é bem óbvio, assim, né? Às vezes a gente do lado de fora não percebe mesmo isso. Só que quanto mais cada empresa ela cresce, ela não consegue crescer se ela não tiver processo muito bem implementado. Começa de fato a acontecer isso daí, começa problema atrás de problema. Um quer fazer o serviço de todos e daí vai indo e quando tu vê, perdeu o fio da meada. E só que sim, eu digo que isso é muito possível de implementar, principalmente quando a cultura da tua empresa é muito forte. Então tu tem que colocar lá no quadro, olha, eu quero que funcione assim, assim e assim. E começar a treinar o povo. Vai ter resistência? Vai, te digo, por experiência própria, porque a gente é meio chato, sabe, com essas questões assim, aqui na empresa de implementar processo, principalmente de segurança, que eles não gostam, que a gente pegue no pé. Mas de tanto a gente bater na tecla, funciona. Uma hora funciona. Aí, às vezes, eles dão uma testada, assim, pra ver se a gente esqueceu. Mas é super normal, entende? Entendo como é que é. Só que a gente, de fato, tem que colocar aquilo como regra, cultura da empresa. E isso vai exigir sempre que tu esteja ali acompanhando, cobrando. E atualmente, tu tá fazendo vendas, atendimento, administrativo, como é que é? Então, atualmente, eu e minha esposa, a gente está na empresa, né? A gente está na empresa, eu e ela. Então, assim, ela fica mais aqui dentro, no escritório, né? Ela faz essa parte aí de gestão, né, tal, e administrativa da empresa, e eu fico na parte externa. Eu vendo, né, os produtos, faço os orçamentos ainda, a gente tenta dividir isso daí, porque há um tempo atrás ela não estava na empresa.
Só que eu já estava ficando praticamente doido já, porque mexer com o computador aqui, administrativo, ver como é que os meninos estão fazendo, está... Eu acho que caiu o teu áudio. Voltou. Tudo. Então, aí muita coisa para mim, eu falei, olha amor, você vai ter que ir para dentro da empresa. Ela tinha o negócio dela lá, né? Então assim, eu falei assim, ó, você vai ter que ir para dentro da empresa, que tá dando certo, né? Então, esse daqui é o caminho, só que eu preciso de alguém para me ajudar. E aí ela veio para fazer essa parte administrativa. Então ela faz toda essa parte administrativa, e aí eu senti mais leve. Só que mesmo assim, ainda eu percebo que tá pesado ainda, porque é orçamento, é vender, eu tenho que atender os clientes, né? Tem clientes antigos que gostam de conversar comigo, de saber como é que vai ser feita a obra. Mas assim, se, né, que é o que eu espero, tiver esse crescimento, a gente nunca imagina que Linhares tem o potencial de atingir, eu preciso de uma pessoa para fazer os orçamentos, talvez até para vender também. Né? Então é algo que a gente projeta, né? Tá aqui no projeto, no papel aqui, que ainda não saiu, mas a gente projeta. Muito bom. E teve nesses 7 anos, né, que vocês estão no segmento, teve Isso. algum momento que tu falou assim, olha, não vai dar certo, tá muito difícil, não tá conforme eu esperava, vou fazer outra coisa da vida. Olha, a gente, na verdade, às vezes, coisa que não dá certo, tal, isso aí acontece, eu acho que vai continuar acontecendo Sim. pelo resto da caminhada. Às vezes você dá aquela desanimada, mas nunca pensei em desistir. Somente uma vez quando eu trabalhava sozinho. Trabalhava sozinho, um menino novo, tinha 22 anos de idade, acho na época, 23, eu estava iniciando o negócio. Eu fui fazer uma instalação meio longe daqui, né? Era uns 50 km. Aí eu cheguei lá na obra, o construtor não tinha colocado nada que ia calha no lugar ainda. Eu cheguei cedo nessa obra, aí eu deixei a calha e vim embora. Aí eu voltei de bis. Pensei, não, eu vou levar as ferramentas aqui, a calha já está lá, então eu vou de bis. Aí cheguei lá e ainda não tinha terminado, ele falou que podia ir cedo, mas não tinha terminado a obra. Menino, e aí eu fiquei esperando até uma hora ele terminou, eu fiquei sozinho, eu tinha uma dobradeira naquela época de 2,90 m minha dobradeira, era bem pequenininha, então eu tive que fazer várias emendas, demorei pra caramba para instalar, e quando acabou, eu coloquei minhas ferramentas, já era quase umas 4 horas, eu cheguei 8 horas da manhã, já era quase 4 horas, era uma calha de uns 15 metros. Aí eu coloquei minhas ferramentas, peguei minha bis para vir embora. Rapaz, o tempo estava fechado, caiu um temporal. Caiu um temporal. E aí eu cheguei em casa, todo molhado, eu falei para minha mãe assim, ai, esse negócio não é para mim, não. Agora eu já entendi que não é para mim, eu vou desistir. Aí foi a única vez que eu pensei mesmo em chutar o balde e desistir e procurar outra coisa. Foi a única vez. Mas aí depois, na época, eu tinha pouquíssimos serviços no meu primeiro ano, porque não era cultural aqui em Raiz. Então, tinha semana que eu fazia um serviço. Às vezes nem isso. Então, assim, como levou um tempo para eu fazer o próximo, aí eu pensei direito e tal, aí fui embora, continuei, e deu certo, ainda bem. E nesse tempo todo, assim, que tu tá atuando, né, já teve, com certeza, situações que deram muito melhor do que tu esperava, outras nem tanto. O que que tu diria, assim, que tu aprendeu com toda essa bagagem dos 7 anos até chegar onde vocês chegaram? Quais foram, assim, sabe, os pilares que tu disse, isso aqui me transformou como pessoa, como empresa? Então, eu aprendi assim que
A disciplina, ela te leva aonde você quer. Mas você ter disciplina em certo período ali, para você chegar onde você quer, você vai ter que fazer coisas que você não quer, né? Então, assim, hoje eu não faço a instalação da calha, né? Tem alguns amigos meus até que falam assim, agora você tá aí, você não tá fazendo nada agora, né? Mas assim, não é isso, a gente continua trabalhando. Agora eu tô na parte guiando a empresa agora, na frente, ali, guiando a empresa, né? Junto ali com os meninos aqui. Mas assim, eu precisei de instalar calha sozinho, instalar rufo sozinho. Aqui em Linhares é muito quente. Linhares é muito quente. Então, isso daí também é um desafio aqui para os instaladores aqui. Então, assim, eu precisei de passar por esse processo todo. E uma pessoa nova igual eu, 22 anos, às vezes eu não queria aquele tipo de serviço, mas eu imaginava onde que eu poderia chegar. Então, eu continuei ali, às vezes mesmo não querendo fazer uma instalação, não querendo, continuei. E hoje, assim, hoje eu me sinto feliz com a minha empresa, assim. Me sinto feliz com os nossos serviços, com os nossos produtos. E hoje eu entendo isso daí, que às vezes para você chegar aonde você quer, você precisa de fazer muitas coisas que você não quer. E que a disciplina vai fazer você seguir esse caminho, né? É basicamente isso que eu tirei de aprendizado. E que tiro até hoje, né? Sim. Todo dia é um aprendizado diferente, na verdade, né? Isso, todos os dias. E o que tu diria aí pro pessoal que está iniciando agora com calhas? Olha, quem está iniciando, não é para desistir. Recentemente, eu fui a uma palestra, aqui mesmo, na cidade de Linhares, do fundador da reserva. Aí ele falou assim, que quando ele começou a vender as roupas, aquelas trouxas de roupa assim nas costas, muitas pessoas compravam com ele por vergonha. Por vergonha não, por dó. Por dó dele. Olhava no rosto dele, aquela cara batida, comprava por dó. E ele falou bem assim, olha, e no início, comprar por dó ajuda bastante. Aí eu também me vi nessa situação aí, porque no início também, às vezes eu estava ali com um produto que eu estava até com medo de vender o produto, porque não era algo que não era muito assim, confiável aqui, mas eu acreditei no produto e fui. E fui para cima. E às vezes a pessoa compra assim na mão da gente, às vezes a gente não é o melhor vendedor. Porque quando eu comecei, eu não era nem instalador e nem vendedor. Hoje, eu melhorei bastante essa parte de vendas. Né? Eu entendo que assim, a pessoa que está começando com calhas, ela tem que aprender o processo de fabricação, ela tem que aprender a tirar medida, ter as medidas para ela saber como que a empresa dela está funcionando. Ela tem que entender o básico de uma instalação para ela saber, mas ela também tem que entender de gestão, de vendas, de contato com o cliente. Então, assim, tem que ser um completo. Hoje, a pessoa que está começando, geralmente, às vezes ela não tem uma pessoa que trabalha nas vendas, uma pessoa para dobrar. Então, assim, a dica é aprender um pouquinho de cada coisa. Aprender um pouquinho de cada coisa. E o principal é vendas. Então, assim, hoje o meu negócio ele é movido a vendas. O dobrador só dobra se tiver venda, o instalador só instala se tiver venda. Então eu entendi que as vendas no meu negócio é algo muito importante. E a gente, dessa parte de construção civil, ou os calheiros, às vezes pecam um pouquinho na parte da venda. Eles às vezes deixam de treinar essa parte da venda e às vezes acabam perdendo algum serviço por outro que tem ali essa expertise de vender e conseguiu vender na frente dele. Então, hoje o que move qualquer empresa é venda. Então, você tem que se especializar em venda. E no início vai ter desafio, vai ter dificuldade, mas tem que continuar, você tem que traçar uma meta para o futuro, o que você quer, para você percorrer coisas que você não quer e chegar lá. E lembrando que isso daí é em todo setor. Vendas é em todos os setores. Não vendeu, não tem dinheiro, não tem salário, não tem nada. Isso é verdade. O principal é vendas, com certeza.
E pro pessoal assim, sabe, que tá pensando em desistir, em parar, porque às vezes a gente se depara com alguns é, colegas assim de profissão que estão um pouco desanimados, né, do mercado. O que que você diria assim de conselho para essas pessoas? Olha, todo negócio, quem quer empreender, né, vai passar por dificuldade, né? Principalmente no início. Principalmente no início. Então, eu penso assim, tem que continuar e independente do que aconteça, você tem que ver o que, que você pode tirar de proveito naquilo que aconteceu, mesmo sendo algo ruim, né? Porque as coisas, sendo boas ou ruins, ela traz um aprendizado para a gente. Ela traz um aprendizado. Então, foi ruim. Por que, que foi ruim? Antes disso tudo, você tem que traçar na sua mente aonde você quer chegar, o que que você, qual que é o seu objetivo na empresa, aonde que você quer chegar com a sua empresa. Você tem que estar com isso bem traçado. Você tem que acreditar nela. Então, assim, quando você pensar em desistir, você vai avaliar esses quesitos. Aonde que eu quero chegar, aonde que ela pode me levar. E quem está no mundo do empreendedorismo, ele vai ter que saber resolver problema, não tem jeito. Então, assim, vai ter problemas menores e problemas maiores. Vai ter problemas que vai surgir que você vai entender aonde que eu errei aqui nesse problema. Aonde que eu errei? Aí eu errei nisso, então agora eu vou melhorar, eu vou mudar. Pode ser que aquele problema não aconteça mais, mas vai vir outro. Então, assim, no mundo do empreendedorismo, passar por desafios e problemas vai ser comum e vai ser algo normal, desde o pequeno até o maior. Então, se você tiver bem claro a sua visão para o futuro, você vai conseguir superar os desafios, os problemas. Verdade. É uma coisa assim que eu percebo que as empresas, principalmente as empresas às vezes de pequeno porte, eles não têm essa conscientização, que é o quê? Tu tá 7 anos no mercado e tu acha que durante 7 anos vai funcionar da mesma maneira que no primeiro ano tu iniciou. Não é. São fases diferentes. A economia muda, os valores mudam, o jeito da prestação de serviço às vezes muda, o tipo de selante muda, o fornecedor de bobina, tudo se transforma. Então, um empreendedor que ele está na liderança de um negócio, se ele não tiver no meio envolvido nessa onda de transformação e ele não se adaptar às novidades que o mercado exige, ele vai ser engolido. Isso Não é tem verdade. como, entendeu? Isso é verdade. Qual que é a necessidade do ano de 2025? É isso? Então nós vamos fazer isso. De 2026 é outra? Nós vamos fazer outra. Tu tem que ter constância, mas tu tem que saber acompanhar o mercado. Porque senão tu foi pro ralo. Aí tu tá tentando fazer uma coisa que não tá sendo mais compatível. Porque as coisas evoluem, maquinário evolui, servante evolui, a forma às vezes de dobrar calha. Lá atrás, muito lá atrás, não tinha calha pintada, hoje tem. Agora já tem bobina pré-pintada. Aí, a empresa ela senta e fala assim, não busca conhecimento e quer fazer do mesmo jeito de quando ela iniciou lá atrás, não vai dar certo. Vai quebrar, infelizmente, em algum momento vai quebrar. Assim, eu penso, né, que a gente vive em um mundo de constante inovação. Hoje a inovação ela está em alta, né? Sim. E assim, no nosso mercado também não é diferente. Mas para isso tem que abrir o olho e enxergar, né? Você tem que enxergar. Se você fechar o olho ou baixar a cabeça, eu comecei assim e vou continuar assim, né? Não tem jeito. Você tem que acompanhar. Tem tendência para tudo, em qualquer mercado, né? Eu acho que nenhuma empresa ou indústria, acho que raridade, empresas de anos atrás que começou com o mesmo processo, com o mesmo produto
e que mantém isso há muito tempo. Isso daí são pouquíssimas empresas que fazem isso daí, mas a grande maioria eu entendo que ela acompanha a tendência. E no nosso mercado também tem essa tendência aí. É algo, por exemplo, eu tento levar para o lado positivo. Aqui a gente usa muita pedra, né? Em cima o roof pingadeiro. Eu estou tentando levar o meu produto como algo inovador nas obras. Então, assim, será que é interessante deixar um construtor, um pedreiro, um terceiro andar subir com pedras que são pesadas? Ela não tem transpasso, a pedra, são argumentos que eu uso. Ela não tem transpasso, ela encaixa, vocês botam alguma massa ali, com o tempo aquilo ali mostra todos os riscos da parede, o nosso tem um transpasso, isso não acontece, a instalação é muito mais rápida e segura. E hoje, o mercado, pelo menos aqui em áreas de construção civil, está faltando mão de obra para a construção civil. Então, como é que você vai conseguir pessoas para instalar isso daí lá? Então, eu tento falar assim, então isso aqui é uma inovação. A construção civil está ficando cada vez mais leve. Ela está ficando cada vez mais leve. E trabalhar com pedra e com galvalume não tem comparação. É muito mais rápido e muito mais leve. Então, eu tento usar isso daí como sendo uma inovação ao meu benefício, né? E assim, todo mercado, todo nicho vai ter inovação. A gente também, né? No maquinário aí, por exemplo, né, eu precisei de mudar minha máquina. Se eu tivesse continuado com a mesma máquina, eu precisei de comprar uma máquina maior. Então, assim, eu sempre que eu vejo uma necessidade aqui e que eu acho que tem um maquinário melhor, eu me esforço em pegar, comprar, para manter a qualidade ou para aumentar essa qualidade, né? Porque, assim, você tem que fazer o seu melhor nas condições que você tem. Mas quando você tem condições de fazer melhor ainda, você não para. Você agrega alguma coisa ali e faz coisas melhores, né? A qualidade, ela sempre pode ter uma régua mais elevada, né? Então, eu encaro isso daí, né? Com respeito a maquinário, a produto, eu penso dessa forma. E qual mensagem final tu deixaria aí para quem está nos assistindo agora ou para quem vai nos assistir depois? Então, não importa qual que é o seu ramo, qual que é o seu mercado, você está com medo de começar. Eu também tive medo de começar no início, mas o que eu penso no mundo do empreendedorismo, comece. Você só vai saber se vai dar certo ou não se você começar, né? Então, você começa, acredita no trabalho, confie no seu trabalho. Quando você confia no seu trabalho e acredita nele, fica mais fácil para você vender. Você vende com entusiasmo isso, né? O cliente sente essa sua energia positiva. Tenta entregar mais do que você prometeu ao cliente, né? E nunca para de inovar, de evoluir. Essa é a mensagem. Show! Então, Derek, eu agradeço mais uma vez por vocês terem aceito o nosso convite. Achei que a nossa conversa foi muito rica de conteúdo. Eu acho que qualquer pessoa que assistir a live vai conseguir extrair muita coisa boa daqui. E é isso, no que precisar, a gente está à disposição. Tem uma dúvida de gestão, de administrativo, como que vocês fazem, deixam de fazer? Enfim, a gente se coloca à disposição. Vocês podem sim contar com a gente, porque eu sei o quanto é difícil, às vezes, a gente precisar de um apoio e não ter. Então é isso, o WhatsApp está ali acessível. Se vocês precisarem, tiverem uma dúvida, qualquer coisa, a gente está à disposição de vocês, Dé. Ô, Amanda, eu que agradeço e muito obrigado por me ceder esse espaço aqui. Até mais. Sucesso aí para vocês, viu? Tchau mesmo. Tchau.